Olá! Você com certeza já conhece o ouro e algumas de suas utilidades, como a fabricação de joias. Mas você sabia que esse elemento pode ser encontrado também dentro do seu computador? Nesse vídeo falaremos sobre o processo produtivo do revestimento de ouro nas trilhas de cobre em circuitos integrados de radiofrequência, os impactos ambientais e sociais negativos associados e quais medidas podem ser tomadas para controlá-los. Continue assistindo para saber um pouco mais sobre essa aplicação do ouro dentro da indústria. Nosso objetivo aqui é mostrar para você como a produção de algo tão pequeno como as trilhas de cobre revestidas com ouro pode impactar negativamente o ambiente, os ecossistemas e todos os seres vivos. Mas também te mostraremos que existem instrumentos que podem ajudar a controlar esses impactos. É muito importante entender como afetamos o nosso planeta. Também é fundamental considerar que, mesmo que a empresa fabricante da trilha de cobre não seja responsável pela mineração, ela pode ser corresponsável pelos impactos ambientais e sociais negativos dessa mineração, se não tiver critérios para adquirir o ouro. Portanto, é indispensável que as empresas estabeleçam critérios de compra responsável e não adquiram produtos que tenham origem duvidosa, podendo estar associados a processos que causem impactos ambientais e sociais negativos. Realizamos um estudo de caso sobre a fabricação das trilhas de cobre em placas de circuito, utilizando como exemplo a Murata Manufacturing Co., empresa originária de Kyoto e especializada em fabricação e venda de componentes eletrônicos. Ela está sediada na bacia hidrográfica do rio Iodo, portanto, é importante identificar os impactos ambientais potenciais que suas atividades podem causar no ambiente ao seu redor. Mas falaremos sobre isso mais à frente. Antes de analisarmos os detalhes do processo produtivo do produto e os impactos ambientais relacionados a ele, é importante entender as consequências que ele pode causar no planeta. O produto não é formado apenas por seus componentes físicos que podemos ver ou medir, como o ouro do revestimento, o cobre das trilhas e níquel, definidos como a composição real da mercadoria. Toda a água utilizada tanto para o maquinário quanto para a mistura usada para a fabricação do revestimento, toda a energia elétrica utilizada, ácidos, transporte de materiais, combustível, toda a mão de obra necessária para o desenvolvimento do processo, assim como todos os impactos ambientais causados, constituem a pegada invisível deixada pela fabricação da mercadoria. É a chamada composição virtual do produto. Ela engloba tudo que foi utilizado desde o início da mineração da matéria-prima utilizada até a finalização do produto. A produção do revestimento começa com a aplicação de uma fita de proteção na parte já concebida da placa PCB e na aplicação de uma camada de níquel como camada de adesão. Então, são aplicados na placa PCB os revestimentos em ouro por meio de um processo de imersão. No final do processo de produção da placa, é feito o controle de qualidade, por meio da análise do desempenho do revestimento de ouro nas trilhas de cobre, para só então disponibilizá-la para venda. Também é fundamental identificar a cadeia produtiva, pois ela revela informações sobre a produção do nosso produto e as entidades envolvidas, que possibilitam todo e qualquer impacto ambiental do processo. Ela é dividida em 3 partes. A cadeia de fornecedores, que envolve as empresas e agentes que fornecem materiais, insumos, equipamentos, serviços técnicos e também os distribuidores e revendedores. A cadeia auxiliar, que envolve as instituições de pesquisa, empresas de certificação, de logística e transporte e os órgãos reguladores e normatizadores. Essas 2 cadeias influenciam na cadeia principal, que é a coluna vertebral do processo, pois envolve o refinamento e produção do revestimento em ouro, além do controle de qualidade. Dentro do processo de revestimento da placa, há uma diversidade de compostos que são adicionados ou retirados do meio, isto é, os aspectos ambientais gerados, que por sua vez acarretam em diversos riscos de impactos ambientais. Os problemas gerados a partir da utilização e descarte dos diversos compostos químicos nas etapas de enxágue, por exemplo, quanto ao descarte da água contaminada, podem ser evitados com o tratamento e reutilização da água utilizada no processo.
Uma vez identificados os aspectos e impactos ambientais, devemos lembrar que são necessários instrumentos de gestão ambiental para o controle desses impactos. Esses instrumentos são leis ambientais que contribuem para limitar as ações da empresa no ambiente e/ou responsabilizá-la por eventuais danos. No processo analisado, serão aplicadas diversas leis ambientais, como, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, que determina o licenciamento ambiental dos empreendimentos potencialmente poluidores e que utilizam recursos naturais. Também podemos citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina a responsabilidade de gerenciamento de resíduos sólidos gerados no processo produtivo na empresa e a obrigatoriedade de um sistema de logística reversa. Para entender melhor os impactos ambientais causados, devemos analisar também os fluxos de energia e massa associados ao processo produtivo. Na produção da placa de circuito integrado, a entrada de materiais como plástico, ácidos, paládio, níquel, água, ouro, cerâmica e também energia elétrica. Em contrapartida, são liberados no meio resíduos plásticos, resíduos de cobre, resíduos de ácidos, resíduos de agentes químicos e água poluída. Exemplos de entradas e saídas do processo nas etapas são o enxágue, com a entrada de água e saída de água poluída e resíduos de ácido, o encapsulamento com liberação de cerâmica no meio, o processo de gravação química, com liberação de agentes químicos no ambiente, como a piridina e o peróxido de hidrogênio. Quando analisamos um processo produtivo, considerando todos os impactos ambientais negativos que podem ser causados por processos produtivos que não são controlados, não estamos falando apenas de um custo econômico, mas também de um custo ambiental. Assim, é essencial que as empresas invistam em um sistema de gestão ambiental no desenvolvimento de seus processos, internalizando seus custos. Além disso, essas empresas devem se atentar à procedência de materiais, produtos e instrumentos fornecidos, estabelecendo critérios de compra responsável. Afinal, os problemas causados para o planeta são problemas que afetam todos nós. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigada por sua atenção.